Quem vive com o necessário, vive em liberdade. A verdadeira riqueza é depender de Deus e não depender daquilo que nós temos nas nossas mãos. Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 15 de fevereiro, que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 30, verso de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos entendimento e compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Lembro você que nós temos o culto amanhã às 19 horas e eu também peço a gentileza para que você possa dar like, se você gostar, evidente, e também verificar se você é inscrito no canal. Então, Provérbios capítulo de número 30, verso 7, ele começa com uma oração, onde ele diz: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Então, como um homem sábio, ele está orando aqui pedindo ao Senhor que o Senhor dê a ele 2 coisas antes que ele morra. Porque como sábio, ele reconhece que há coisas que podem nos afastar de Deus. Então, ele sabe das suas limitações. Se você lembrar, desde o início do capítulo 1 que nós lemos, o sábio é aquele que conhece as suas limitações. Sabe que ele não é autossuficiente. Sabe que ele está aprendendo todos os dias. Que esse aprendizado da sabedoria, ele é contínuo. E então ele sabe das suas limitações, e ele vai descrever isso principalmente no versículo 8 e 9 a seguir, que nós vamos ler. Mas ele pede aquelas coisas que são essenciais. Esta é, vamos dizer assim, a essência dessa oração no versículo 7. Ele quer as coisas essenciais para viver alinhado à vontade de Deus, porque esse é o desejo do seu coração. Então ele ora por sabedoria e por equilíbrio, que a palavra do Senhor também nos ensina. Aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai, que Ele dá a todos. Versículo de número 8 diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Então ele começa pedindo que a falsidade e a mentira estejam longe dele. Mas ele continua: e não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Aqui, amados, este homem ele está fazendo uma oração ao Senhor e que fala muito conosco, porque nós precisamos trazer esta oração para nós. Aonde ele não quer, primeiro quando ele fala da falsidade e da mentira, ele não quer uma vida de engano. Ele não quer ser um mentiroso, um hipócrita, mas ele também não quer ser enganado. Ele também não quer viver iludido. Então ele pede ao Pai que ele livra ou o livre disso, de toda a falsidade e de toda a mentira. Aonde ele diz: Pai, se eu tenho algo na minha vida que eu preciso mudar, mostra para mim, porque eu quero mudar. E se tem algo que eu não estou vendo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, que o Senhor possa revelar para mim, porque eu não quero viver nem na falsidade e nem na mentira, e nem com falsos e nem com mentirosos. E ele diz mais ainda: não me des nem pobreza nem riqueza, porque o sábio ele reconhece o perigo dos extremos. Vou repetir: o sábio ele reconhece o perigo dos extremos. Da riqueza, que pode torná-lo orgulhoso, pode torná-lo soberbo, pode fazer com que ele ache ou pense que ele é superior, e então ele se torna independente de Deus. É o perigo dos extremos. Ou então ele pede para que o Senhor não o dê a pobreza, e a pobreza aqui é a miséria, tá? Não é simplesmente ser humilde,
no sentido material, mas é a miséria. Então ele está dizendo, não me dê a pobreza, a miséria, porque isso pode levar o homem ao desespero, pode levar como consequência ao pecado, como ele cita aqui o roubo, ele vai citar no versículo de número 9. Então, nesse versículo 8, nós vemos aqui a importância de viver uma vida simples e com contentamento. Essa é uma grande verdade. Buscar viver a vida da maneira mais simples possível, com contentamento. E aí nós precisamos nos perguntar: será que eu estou buscando mais do que eu preciso? Sobrecarregando a minha vida, a minha casa? E essa sobrecarga pode ser, por exemplo, a ausência, porque eu estou buscando mais do que eu preciso. Será que eu não estou reclamando daquilo que eu tenho? Então a palavra do Senhor diz, por exemplo, Davi diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Então o Senhor não deixa faltar nada aos seus. O problema é que às vezes nós queremos mais do que nós precisamos. Há uma verdade, nós já falamos sobre isso aqui em Provérbios, que a alma do homem ela nunca se sacia. Ela logo se enfada, ela cansa daquela novidade, e ela quer uma novidade, né, algo novo, uma outra novidade. Versículo de número 9. Se não, ele continua falando sobre essa oração do versículo 9, da mentira, da falsidade, da pobreza, da riqueza, do perigo dos extremos. Ele então no 9 continua explicando o porquê. Então ele complementa no versículo 9 o que ele começou falando no versículo 8. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Eu não preciso dele. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Então, como eu disse, aqui ele explica o motivo pelo qual ele pede equilíbrio na sua vida. Ele não quer que os extremos venham afastá-lo de Deus. A riqueza ou a pobreza. E eu já disse, essa riqueza é essa riqueza abundante, né? Mais do que precisa, e esta pobreza não é simplesmente uma humildade material, mas ela é a miséria. É disso que ele está falando. Então, ele diz assim, olha, eu tenho tudo o que eu preciso. Então eu não quero mais do que eu preciso, porque eu não quero ficar independente e esquecer de Deus. Um dos motivos. E eu não quero a pobreza extrema, que é a miséria, como eu falei, para que eu não seja conduzido ao desespero, ao pecado, né? Quando vê, por exemplo, os filhos clamando por pão, por leite, e aquele pai não tem o que dar, como pessoas que eu atendo às vezes e elas me contam testemunhos da sua vida, de coisas que elas viveram. Outro dia eu falei sobre isso, às vezes por trás de um sorriso tem tanta dor escondida, coisas do tipo que eu já ouvi. Vou citar um exemplo da mãe mandando os filhos dormir mais cedo para que eles não sentissem fome, para que a dor da fome diminuísse, colocando os filhos para dormir mais cedo, da mãe deixando de comer para que os filhos comam, e do ponto de não ter para nenhum deles, e tomarem a decisão, vamos dormir, porque assim dormindo a gente não sente a dor da fome. Só quem passou fome sabe como é a dor da fome. Então ele fala que tanto o excesso quanto a falta podem ser uma armadilha para o homem, para desviá-lo do propósito de Deus. Então nós precisamos lembrar de algo que a palavra de Deus diz que lá em Jeremias, este texto está em Jeremias 17:9, que diz assim, que enganoso é o coração do homem. Então, amados, este homem sábio, ele sabe que o coração do homem, ele é facilmente influenciado. Então ele pede, Senhor, me livra da mentira e da falsidade e me livra dos extremos, da riqueza e da miséria. Versículo de número 10.
Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Aqui ele começa falando sobre as relações humanas e ele aconselha a não caluniar, não falar mal, não prejudicar o outro, porque Deus nos chamou, amados, para nós sermos pacificadores e nós não levarmos a discórdia, ou como se diz aí, né, no popular, não sermos fofoqueiros. É isso que a palavra de Deus está dizendo, nós temos que ser pacificadores, porque aquele que pratica a maledicência, a fofoca, ele leva a discórdia, ele cria discórdia. E nós precisamos, amados, lembrar de um ditado, que agora me ocorreu. Que normalmente, amados, o homem, no seu engano, que nós falamos antes, o coração do homem enganoso, ele costuma fazer assim, quando é ele, ou quando são aqueles que ele ama, um filho, uma filha, alguém que ele ama, ele vai sempre julgar aquela pessoa pelas suas intenções, que é mais ou menos assim. Não, olha, ele fez errado, mas ele queria fazer certo. Ele fez errado, mas a intenção dele era essa. Então, as pessoas que nós amamos, nós julgamos pelas intenções. Mas as pessoas que nós não conhecemos, as pessoas que nós não amamos, nós julgamos pelas suas ações. Nós não justificamos pelas intenções, mas nós olhamos para as ações e já apontamos o dedo. E quando é alguém que nós amamos, nós olhamos para a sua ação errada da mesma maneira, mas nós queremos justificar dizendo, não, a intenção era essa, a intenção era aquela. Versículo 11, nós vamos terminar aqui. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Versículo 11, terminamos aqui. E aqui é um versículo relevante para os dias de hoje, porque nós temos hoje uma geração que perdeu completamente o respeito, a honra aos pais. É um reflexo da falta de temor de Deus, é um reflexo de um coração endurecido, de um coração rebelde. E aqui, amados, nós precisamos colocar nas nossas vidas algo em prática. A prática da gratidão. E de lembrar os sacrifícios que os nossos pais fizeram e também ensinar os nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus, vamos terminar aqui, vamos orar para encerrar esta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós pedimos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que o Senhor abra os céus e derrame bênçãos sem medidas sobre nós. Envia os teus anjos também para nos guardar e nos proteger. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos paz. Dá paz para a nossa família. Saúde, alegria e esperança. Traz salvação para aqueles lares e famílias que ainda não são todos salvos, ainda aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Traz salvação para cada lar aqui, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você também, não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, não esquecemos de ninguém e você não está sozinho no seu clamor, na sua súplica. Nós estamos orando com você. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.